Narcisismo, sociopatia e psicopatia. Parece que entramos no domínio do imaginário cinematográfico. Lembra logo personagens como Hannibal Lecter no Silêncio dos Inocentes, o John Doe em Sete Pecados Mortais, Joker, obviamente, em Batman. Também algumas das grandes figuras da literatura. Quem leu O Perfume, de Patrick Suskind, aquele personagem incrível, a encarnação do mal, salvo seja, Jean-Baptiste Grenouille. Se formos à Sombra do Vento, outra obra-prima, Carlos Ruiz Zafón, o saudoso Zafón, com o tenebroso Inspetor Fumero e muito mais. Portanto, vamos analisar hoje, no programa de hoje, o narcisismo, a sociopatia e a psicopatia, só um bocadinho, para não atrair maus eflúvios. Está tudo a condizer para um alerta de tempestade lá fora, não sei, pode ser que ainda só são assim uns bons de vez em quando, vamos ver. Enfim, vamos tentar perceber estes padrões, narcisismo, sociopatia, psicopatia, em termos de linhas de continuidade, sobreposições, diferenças, especificidades, implicações, etc. Já vamos ver isso. A ideia é seguir uma sequência de tópicos, portanto, introduzir e rever os traços e as perturbações que estão no espectro da falta de empatia, esclarecer algumas questões técnicas, depois identificar semelhanças e diferenças entre os três traços. Vamos à carga. Bora lá então. Introduzindo e revendo. Ora, narcisismo, sociopatia, psicopatia são traços de personalidade. Perturbação de personalidade narcísica e perturbação de personalidade antissocial são diagnósticos clínicos formais. Neste caso, tanto os traços como as perturbações têm em comum fundamentalmente o facto de se manifestarem num espectro de falta de empatia. Esse espectro, grosso modo, varia da seguinte maneira. Primeiro, varia dentro dos traços e das perturbações. Por exemplo, dentro do narcisismo ou da perturbação de personalidade narcísica, pode haver vários graus de falta de empatia, do menos ao mais acentuado. Ora, o espectro também varia entre traços e perturbações, não só dentro das perturbações e dos traços, mas também entre traços e perturbações. Neste caso, a falta de empatia é mais acentuada do narcisismo para a sociopatia e da sociopatia para a psicopatia, em geral. Se formos numa escala, lá está, do menos para o mais grave. Relembremos também que estes traços e estas perturbações, entre estes traços e estas perturbações, as distinções nem sempre são claras, nem sempre são lineares, pelo contrário, há muita sobreposição. Isto deve-se a uma série de fatores, voltarei a frisar voltarei porque já se falou disto noutros programas. Tanto os traços, primeiro fator, tanto os traços como as perturbações são meras construções teóricas, são construtos teóricos, portanto, são categorias artificiais, são definições que visam ajudar a configurar casos, mas que não devem ser tidas como representações deterministas da realidade. Isto é importante. Segundo fator é a comorbidade, ou seja, a ocorrência simultânea de traços e ou perturbações formando certos padrões. Ou seja, esta mistura de traços e de perturbações, de características de personalidade
neste caso no espectro da falta de empatia, pode tornar as distinções ainda mais complicadas de se fazer, não é? Sobretudo se andarmos à procura de definições curtas e fechadas, se assim for o caldo entorna. Portanto, no fundo, tudo isto são motivos para vermos estas situações, estes espectros, menos em termos de categorias fixas e mais em termos de padrões variáveis no tempo e no espaço. Portanto, interessa menos categorizar a pessoa como sendo ou narcisista, ou sociopata, ou psicopata, mas antes identificar que tipo de padrões vai tendo dentro da falta de empatia e como variam esses padrões, por exemplo, com a idade, com as circunstâncias de vida, com as experiências de vida. Feitas as ressalvas, vamos tentar caracterizar estes construtos teóricos. Entramos então aqui na segunda fase do programa de hoje, que é na fase das questões técnicas. Assim, e para começar, o que é um narcisista? O que é um sociopata? O que é um psicopata? Bem, lá está. Pelas razões descritas, é uma pergunta complexa porque são construtos em si complexos. Vamos começar por definir os termos. Narcisista é quem tem o traço narcisismo. Sociopata é quem tem o traço sociopatia. Psicopata, quem tem o traço psicopatia. Em termos técnicos, nenhum destes três construtos é imediatamente indicativo de patologia. Isso quer dizer que se alguém tem narcisismo ou psicopatia, não terá necessariamente uma perturbação mental. Porquê? Porque a perturbação mental trata-se de um diagnóstico. A perturbação. E quem o dá é um especialista de saúde mental. Além disso, o traço pode ser subclínico, ou seja, estar na zona do espectro em que não se manifesta de um modo patológico ou doentio, ou seja, uma pessoa pode ter o traço narcisismo ou psicopatia e ainda assim não lesar a si e a terceiros. Relembrando ainda, os traços são características de personalidade, certo? Frisar. Os traços são características de personalidade. As perturbações de personalidade são classificações que vemos em manuais especializados, como o DSM, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos ou de Perturbações Mentais. Quanto ao traço narcisismo, vamos agora ver. No geral, parece que se expressa, ou assume-se que se expressa, observa-se que se expressa consoante vários tipos. Salientam-se usualmente dois, o narcisista grandioso e o narcisista vulnerável. O grandioso é um traço que se alinha razoavelmente bem com a perturbação de personalidade narcísica, ou seja, as características do traço e os sintomas associados à perturbação são praticamente iguais. Em geral, já o narcisismo vulnerável não se alinha assim tanto com a perturbação de personalidade narcísica, pelo menos de um modo direto, perentório, porque se formos ver as características do traço narcisista vulnerável e as tais categorias, sintomas que determinam o diagnóstico de perturbação de personalidade narcísica, há diferenças e ausências entre si, entre o traço e a perturbação, ou seja, não é fácil um narcisista de vulnerabilidade, em contexto clínico, receber o diagnóstico de perturbação de personalidade narcísica. Quanto à psicopatia, o narcisismo foi mais uma revisãozinha. Quanto à psicopatia, também há dois tipos principais. Isto agora são tecnicismos. Temos a psicopatia primária e a psicopatia secundária, que também se podem denominar psicopatia de fator 1 e psicopatia de fator 2. O que acontece é que popularmente a psicopatia de fator 1 é denominada psicopatia e a psicopatia de fator 2 é denominada sociopatia. Ou seja, o psicopata
é alguém que tem psicopatia de fator 1 e sociopata é alguém com psicopatia de fator 2. Então está aqui a distinção técnica, em termos de definição, que se faz entre psicopatia e sociopatia, que muitas vezes é uma coisa que não é muito bem explicada. Finalmente, estes dois termos, psicopatia e sociopatia, nós associamos-los à perturbação de personalidade antissocial, que é um construto separado, não é? Sendo que entre psicopatia e sociopatia, a sociopatia está mais alinhada, mais relacionada com a perturbação de personalidade antissocial do que a psicopatia. Mas, tal como na relação entre narcisismo e perturbação de personalidade narcísica, também aqui só falamos de perturbação de personalidade antissocial enquanto diagnóstico. Por exemplo, se um sujeito sociopata for preso e, após uma avaliação psicológica, compulsiva, quase sempre, receber esse diagnóstico. Bem? Ora, feitos os esclarecimentos, as revisões, vistos os tecnicismos, já podem dizer qual a distinção entre psicopatia e sociopatia nas tais conversas de café. Deixa cá ver. Bem, feitas estas revisões e esclarecimentos, vamos ver agora mais especificamente aquilo que normalmente quer dizer é o próprio do narcisismo, da sociopatia e da psicopatia, e vamos ver também semelhanças e vamos ver também diferenças entre estes construtos. Sobre o próprio de cada traço, Les Carter, um terapeuta e educador célebre nas redes sociais, altamente aconselhável pela experiência e sensatez que emana, se me for permitido aconselhar, obviamente, e depois deixo a ligação na descrição, faz uma caracterização básica dos 3 traços, muito interessante, adjetivando. Num espectro do menos grave para o mais grave, em termos de falta de empatia, este senhor diz que o narcisista é o desdenhoso, e aqui há o hedonismo da criança de 3 ou 4 anos. O sociopata é o maquinador, e aqui há a impulsividade do adolescente rebelde. O psicopata é o predador, e aqui há como que já não é bem criança nem adolescente, é uma espécie de inseto ou réptil, ou seja, um ser emocionalmente morto. A partir daqui podemos mergulhar na especificidade, ou seja, esmiuçar aquilo que é tido como o conjunto de características próprias de narcisismo, sociopatia e psicopatia. Vamos então começar pelo narcisismo. Já o tínhamos visto noutros programas, mas vai-se fazer outra revisão porque faz sentido nesta linha de continuidade entre estes 3 traços. Ora, o narcisista, já sabemos, se não devíamos saber, a bem da nossa existência, é aquela pessoa com falta de empatia, arrogante, dada à grandiosidade expressa numa agressividade ostensiva ou passiva, aquela pessoa com uma alta necessidade de controle, pelo que vai procurar constantemente validação na percepção que tem dos outros ou em narrativas que cria internamente. Assim, vive uma realidade alternativa, não é? Em que racionaliza, inventa, sobrevalorizando-se e subvalorizando o outro, que é um mero peão, pela tal falta de empatia. Tudo isto assenta num problema em irregular autoestima, em irregular emoções. Esta pessoa pode ter uma conduta exploradora e manipuladora, na verdade costuma ter, pela necessidade de superioridade a um sentido de titularidade ou merecimento. O narcisista tem necessidades, mas os outros não. O narcisista tem razão e os outros estão sempre errados por definição.
Os dois tipos de narcisismo, voltando aqui, é o grandioso, e todos estes aspectos mencionados são geralmente expressos de um modo ativo, agressivo, com soberba, e o narcisista vulnerável, é o segundo grande tipo, em que estes aspectos são geralmente expressos de um modo passivo, interiorizado. É uma expressão diferente do problema, que tende a tornar mais visível a insegurança nuclear, uma hipersensibilidade à crítica, culpa, tristeza, vergonha. Costuma haver mais inveja neste tipo de narcisismo. Quanto à sociopatia, agora coisas novas. Sociopatia ou psicopatia secundária. Estamos a falar do sujeito que está sempre a maquinar algum tipo de esquema, ultrapassas, tem a necessidade de estar envolvido em atividades criminosas que podem ou costumam redundar em prisão. Isto sucede porque o sociopata parte do princípio de que as regras não se aplicam a si. Vê-se acima dos procedimentos legais, normais, corretos, que todos têm de respeitar e seguir para o bom funcionamento da sociedade. O mantra que sai daqui, destas criaturas, é algo como: eu sou especial, melhor, e por isso as regras não se aplicam a mim. Eu dito as minhas próprias regras, consoante a ocasião e o que pretendo alcançar. Portanto, este traço acha que merece direitos especiais, desconhece a moralidade, desconhece a ética, desconhece o compromisso, isso não existe. Portanto, é propenso à traição, obviamente. O que interessa é o que sente no momento, e isso determina muita coisa. Por exemplo, comportamentos aditivos, isso leva frequentemente a comportamentos aditivos, abuso de substâncias lícitas e ilícitas. Este traço tem uma necessidade de grande estimulação. Também as drogas também estão, o consumo de drogas também está associado a isto, tem uma necessidade de alta estimulação. Posto isto em calão, estão sempre a precisar de pica, redundando, tudo isto redunda em irresponsabilidade, impulsividade. Há uma conduta inclinada à insubordinação, à rebeldia, uma rebeldia desconstrutiva ou destrutiva, desobediência. Isto até costuma formar a identidade. O sociopata em geral gosta da ideia de ser e agir assim: eu sou rebelde, eu não respeito ninguém, eu faço o que eu quero. Uma grande falta de empatia, em geral muito maior ou muito maior do que no narcisista. Em geral, não há remorsos ou culpa ou vergonha. Pode haver vestigiais, mas não costuma haver. Lá está, depende dos padrões. Não parece que façam introspeção, não parece que se autocritiquem. São normalmente pessoas inteligentes que têm um grande faro. Em que sentido? Têm um talento incrível para escolher as vítimas, as pessoas que podem ser enganadas. Dizem o que é preciso na altura certa, muitas vezes são oradores astutos. O burlão é quase sempre um sociopata, quer dizer, aquele advogado que anda a roubar velhinhos, ou aquele burlão que vai às portas das aldeias a sacar as reformas e as economias aos velhinhos. Enfim, são situações assim caricaturais, mas que nós sabemos que acontecem, quase sempre perpetradas, se não sempre, por sociopatas. Quer dizer, é preciso ser sociopata para se fazer uma coisa destas. Do sociopata vamos ao psicopata, ou seja, a psicopatia primária. Bem, o psicopata afigura-se uma criatura de outra esfera, no sentido em que geralmente apresenta todos estes traços que vimos no narcisismo e na sociopatia, sobretudo na sociopatia, corrijo, mas agravados. Não há compaixão, não há vinculação ao apego. As pessoas são meros instrumentos a ser usados
a sangue frio, quer dizer, o próximo é um mero objeto, um boneco, é uma coisa, não há essa, não há mais elementar humanidade. Há uma ausência total de culpa e vergonha em consequência disso, não se sente qualquer culpa, não se sente qualquer vergonha, não há remorsos quando faz algo de errado, provavelmente não reconhece sequer que fez algo errado. E este algo pode ir de um mero insulto a um crime hediondo, não é? Como sabemos. É por isso que o psicopata dá o assassino de série, o perfeito assassino de série, o assassino solto que é contratado, pois não lhes interessa nem remotamente quem ou se alguém vai ser magoado. Como na sociopatia, há uma mente em geral fortemente criminosa, não é? Que deriva desta consciência zero. Quer dizer, é tudo acerca de si, não há qualquer respeito pelas regras, tem de ser dominante a todo o custo, pelo que, não tendo qualquer sentido de responsabilidade a este nível e outros, normalmente atua à margem das regras, geralmente não conseguem manter um trabalho alguns por aqui, sim. Ao contrário do narcisista e do sociopata, isto é importante, há uma calma, são temerários, não sentem medo nas situações mais extremas. É o perfil ideal para um militar das forças especiais. Quer dizer, não estou a dizer que os militares de forças especiais sejam ou tenham que ser psicopatas, não é nada disso que eu estou a dizer, mas isso muitas vezes acontece. Mas já vamos falar disto em detalhe, esta questão da ausência de medo. Por agora, e em suma, o psicopata é um traço de crueldade, de falta de emoções, de mentira patológica, de manipulação extrema, de subjugação, com uma propensão enormíssima à violência extrema, física e ou psicológica, podendo ser pessoas altamente severas, punitivas, abusivas, torturadores, por aí fora. Chegando a este ponto, quer dizer, aqui já se viu, quem esteve atento, quem ainda aí está, parabéns, verifica-se que há muita sobreposição, há muitos aspectos comuns. Por sua vez, estes aspectos comuns podem manifestar-se entre os três traços quase do mesmo modo, podendo haver ligeiras diferenças, ou de um modo significativamente diferente. Isto é importante, ou seja, volto a repetir, os aspectos comuns, esta linha de continuidade, eles podem se manifestar quase do mesmo modo ou de um modo ligeiramente diferente, ou de um modo significativamente diferente. Portanto, vamos ver os primeiros. Ora, entre os aspectos, e depois os segundos, entre os aspectos comuns que se manifestam de modo igual ou quase igual nestes três traços, normalmente o que se menciona é a tal falta de empatia, a pessoa assume que está acima do próximo, não há sentido de igualdade, os sentimentos dos outros não são importantes, o outro serve um propósito para ser explorado, cartilha que já se sabe. A pouca ou nenhuma honestidade, ou desonestidade, se quisermos pôr nesses termos. Portanto, a pessoa usa máscaras, o que transmite ao outro é predominantemente falso. Quando se lida com estas pessoas, mais cedo ou mais tarde vai ser lesado. O outro não tem um mínimo valor intrínseco, só tem um valor instrumental. Portanto, falta de empatia, pouca ou nenhuma honestidade. Depois há um terceiro aspecto que se manifesta de um modo quase igual nestes três traços, que é todos tendem a não procurar terapia. É quase uma regra de 100%, pois o narcisista, o sociopata, o psicopata não veem benefícios nisso. Só fazem terapia, em geral, quando são empurrados a essa situação, quando são obrigados. Ora,
penso que aqui, exato, são estes três fatores. Quer dizer, no fundo isto tem esta comunalidade tem a ver com uma espinha dorsal que há estes três traços. Que espinha dorsal é essa? Nos três casos, narcisismo, sociopatia, psicopatia, temos pessoas subdesenvolvidas afetivamente, em termos de consciência, em termos de empatia. São como crianças ou adolescentes em corpos adultos. No caso mais grave, a psicopatia, se calhar a metáfora já se encaixa com mais reservas, porque parecem mais máquinas, sem emoções, não sabem lidar com o mundo interior e exterior de um modo sadio. Ainda aqui uma metáfora do New Age, que são os reptilianos. Muita gente já deve ter ouvido isso, os reptilianos, ou seja, parecem dragões de Komodo, parecem crocodilos, estão ali parados, parece que estão mortos e depois tacam. Ora, depois temos os aspectos que também aparecem em todos estes traços, mas que se podem manifestar de maneira diferente. O primeiro aspecto é a grandiosidade. A grandiosidade é muito mais deslocada do real em psicopatas, se compararmos com sociopatas e, sobretudo, narcisistas. Quer dizer, o psicopata pode agir crente de que é um emissário de Satanás, salvo seja, fazer rituais nesse sentido. O sociopata pode só achar-se o maior assaltante de bancos de todos os tempos. O narcisista tem sobretudo aquela soberba de ego que visa pô-lo nas luzes da ribalta, externo ou internamente, mas há alguns limites, essencialmente. Grandiosidade, as fantasias de sucesso e poder. Também é comum entre os três, mas difere um pedaço. Há uma apresentação muito interessante de outro terapeuta célebre no YouTube, Dr. Grande, e eu vou tomá-la emprestada porque acho que é mesmo boa, em que ele usa um exemplo para ilustrar esta ideia do modo como as fantasias de sucesso e poder variam nestes três traços. Então isto é o seguinte, parece uma anedota. Como é que agiria um narcisista, um sociopata, um psicopata se fossem num avião comercial e o piloto morresse e tivessem que assumir os comandos do cockpit? Bem, o narcisista salvaria o avião para ser adorado, para que todo o mundo dissesse ele é especial, ele ou ela. Seria uma fantasia pró-social, como se diz em psicologias. E quereria ser o maior herói de sempre, falaria de um modo condescendente com o pessoal da torre de controle, como se soubesse mais do que eles, como se conseguisse gerir melhor a situação. Aquilo depois na conferência de imprensa ia ser um drama, um espetáculo, uma teatralidade incrível. O sociopata ou o psicopata tentariam lucrar com a situação de outro modo. Como? Aproveitariam para pegar no dinheiro, nas joias e depois sair do avião. Quem sabe até, Deus nos livre, violar alguém antes, se tivessem assim. A lógica seria, não há testemunhas, o que quer que eu aqui faça, ninguém vai saber porque vão morrer todos no avião e eu depois salto. Seria o crime perfeito. No caso sociopata, isto seria feito com um certo gosto pela adrenalina, lá está a pica de fazer isto. No psicopata, em princípio, sem qualquer tipo de reação emocional, apenas no exercício dessa realidade tortuosa que é agir como se fosse um robô ao comando de uma linha de programação. Outro aspecto, a manipulação. No narcisismo, ela está presente em todos, mas no narcisismo há uma tónica mais emocional. Tem uma componente interpessoal. Muitas vezes o narcisista quer que a outra pessoa se sinta mal, miserável mesmo. Na sociopatia, na psicopatia pode ser bem mais simples. A manipulação pode vir com pouco ou nenhuma
emocionalidade, respectivamente, apenas para o ganho material. Outro aspecto comum, a mentira patológica, mas que se manifesta de modo diferente. No fundo, segue a lógica anterior da manipulação. No narcisismo, o sentido da mentira é inflar o ego. As mentiras podem ser desnecessárias em termos de ganhos materiais. No psicopata não há essa questão emocional de se alimentar um sentido frágil de si próprio, do narcisismo. No psicopata a mentira é para um propósito material, lá está, para atingir algo que se deseja, mais de um modo animalesco, reptiliano, lá está, e não emotivo. Vejamos, no caso de uma atração romântica, o psicopata mentirá para copular, literalmente, como um bicho que quer saciar esse instinto. No narcisista há processos emocionais mais elaborados. Volto a repetir, em geral, os padrões variam. Mais um aspecto... falta-me um, deixa cá ver... é a dominância, sim. Podemos ainda... Sim. A propensão à dominância, a necessidade de dominância é comum a todos, mas costuma ser no modo como se expressa, costuma ser vista como uma diferença-chave. O narcisista quer essencialmente e tradicionalmente dominância social. No caso do psicopata, tende a ser mais uma dominância física, psicológica. O narcisista manipula para ter sexo. O psicopata pode muito bem ser um violador. Na psicopatia há uma apetência incrível e assustadora à agressão crua, ominosa. No narcisista, nem por isso. O psicopata tem muito mais necessidade de subjugar o outro, escravizá-lo a todos os níveis. Físico e psicológico, sobretudo físico. Semelhanças, acho que fica tudo, sim. Vistas as semelhanças, sim. Deixa-me ver o roteiro, sim. Vistas as semelhanças, vamos ver as diferenças entre estes três traços. Primeiro, no que toca à diferenciação básica entre narcisismo, o pigarrianço hoje vai dar o tempo, opa. Como dizia, no que toca à diferenciação básica entre narcisismo, sociopatia e psicopatia, há quem aponte uma espécie de regra número 1, que todos os psicopatas e sociopatas são narcisistas, mas nem todos os narcisistas são psicopatas e ou sociopatas. Com efeito, isto costuma ser verdade. Em termos de diferenças marcantes, normalmente referem-se às seguintes. Quanto a aspectos do traço narcisista que normalmente não se observam em psicopatia, temos tudo o que tenha uma componente emocional sentimental é mais próximo ao narcisismo. Isto é importantíssimo. Inveja, ciúme, necessidade de admiração, hipersensibilidade à crítica, a vergonha. Para o psicopata, nada disto é importante, porque não há valorização destas questões relacionais e emocionais. Ou podem mesmo não estar presentes. A vergonha, particularmente a vergonha, é um fator crucial, tanto no narcisismo grandioso como no vulnerável, e é uma grande distinção aqui entre estes traços. Quando o narcisista faz algo de mau ou errado, pode ou sente mesmo uma dose assinalável de culpa e vergonha, mais vergonha do que culpa. Porquê? Porque se vai preocupar com a visão que os outros poderão ter de si. Lembremos que a psicologia diz o seguinte: a vergonha é uma emoção pública. Portanto, o narcisista não gosta de ser mal visto pelo público ou qualquer outra pessoa. Qualquer percepção
de que vai haver uma avaliação negativa do público e do outro desencadeia sentimentos de grande vergonha no narcisista. Por isso é que normalmente perante sentimentos intensos de vergonha eles costumam racionalizar, projetar, recorrer a outros subterfúgios psicológicos, não é? Sei lá, no caso em que haja uma traição conjugal, lá está, numa relação em que se assumiu que teriam que ser era um compromisso de monogamia, se houver uma traição, vamos supor, o homem trai a mulher, pode sentir mal e logo com vergonha, mas em vez de assumir o que fez, racionaliza: eu é que a sustentava, ela está sempre doente, eu tinha as minhas necessidades e ela não as supria. Narcisismo. Na sociopatia não há isto, na psicopatia não há isto, em geral. Pode haver indiferença ou até mesmo, às vezes, gosto em causar sofrimento. Por exemplo, sim, mas isso já são outros 500, porque já envolve outros traços. Lá está, isto delimitar as coisas aqui não é fácil porque depois os traços misturam-se muito. E aqui vamos ficar por aqui. Outra diferença, bem, o narcisista crê que é único e especial. Isto pode-se ver na psicopatia, mas não costuma ser pronunciado. No narcisismo há a expectativa de que os outros lhe sejam leais por isso mesmo e lhe façam favores especiais, o tal sentido de merecimento. Ora, nós podemos ver isto um bocadinho na psicopatia, mas uma vez mais é bem mais pronunciado no narcisismo. O mesmo com a arrogância. A arrogância costuma ser muito mais forte no narcisismo. Algumas das atitudes cruéis do psicopata até podem ser vistas como arrogância, mas no narcisismo temos a arrogância na verdadeira acessão da palavra, a condescendência, o pretenciosismo, porque lá está uma base emocional por detrás disso, algo que não ocorre na psicopatia. Quanto a aspectos da psicopatia que normalmente não se observam no narcisismo. Agora vamos ao outro lado. Bem, o primeiro será a falta de sensibilidade à punição. E lá está associada aos tais sentimentos perante o público, a emoção, a vergonha, não é? Ora, a falta de sensibilidade à punição no psicopata ou no sociopata normalmente facilitam a propensão ao crime. Até podem alertá-los, mas não os inibe de praticar o crime. No narcisismo, a punição é uma preocupação, geralmente, quase sempre, e querem evitá-la. Ora, outro aspecto que temos na psicopatia e que não vemos no narcisismo é o baixo neuroticismo, a escassez ou a ausência de emoções negativas. No fundo, isto é um corolário do que se vem dito até aqui neste programa, ou seja, o psicopata não se deprime, não sente ansiedade, não entra em pânico, toma decisões sem emoção, não sente culpa, não sente remorso, não sente vergonha. No narcisismo nós vemos, de algum modo, tudo isso, sobretudo em situações de depressão. Até costuma haver um neuroticismo mediano ou elevado. O psicopata é frio, muito mais frio, é calculista. Sobretudo os mais tortuosos, os criminosos que cometem aqueles crimes sem envolvimento emocional. Finalmente, ora, comparamos narcisismo com psicopatia e sociopatia, exato, finalmente. E olha, é isso, por alguns momentos vamos tirar o narcisismo da equação e vamos ver as diferenças entre sociopatia e psicopatia, certo? Vamos fazer o pior que pode acontecer a um narcisista, que é tirá-lo da equação, vai para o cantinho e ficamos só com o sociopata e com o psicopata, mas com muito cuidado. Na prática, que diferenças há entre sociopatia e psicopatia? Ora, a distinção normalmente deixa o povo confuso, são traços muito parecidos, quase almas gêmeas, peço desculpa o escárnio, a heresia.
Então, a diferença fundamental é a seguinte: o sociopata é fabricado, o psicopata nasce assim. Pelo menos é neste sentido que aponta a investigação e a literatura psicológica especializada. Portanto, quanto à psicopatia, sabemos que os psicopatas são pessoas que exibem diferenças ao nível do sistema nervoso autónomo. Qual é esse? É aquele que engloba o nosso sistema simpático, responsável pelo sistema de luta ou fuga, o flight or flight, lá no inglês. Como é que isto se traduz? Numa pessoa normal. Normal entre aspas, certo? Entre aspas. Se quebrar uma regra, vamos supor, ali um sujeito tem a infeliz ideia de roubar um chocolate no supermercado, nem sabe bem porquê. Sabe que fez uma coisa errada. O sistema nervoso autónomo ativa imediatamente quando for a passar nas caixas, porque leva aquilo no bolso. O coração acelera, ele vai suar, as pupilas dilatam, porque tem medo das consequências, tem medo de ser apanhado, até pode estar confuso porque é que eu fiz isto, para o que me havia de dar. Chama-se isto a ativação, estas reações. Ora, um psicopata não tem esta ativação. É por isso que são criminosos muitas vezes, também, entre aspas, perfeitos. É por isso que conseguem passar em detectores de mentiras. E isto é verídico. Eles não se sentem estressados. Podem ser interrogados pelas autoridades sobre um crime que foi filmado, portanto, que se sabe que cometeram, e a sensação que eles vão transmitir a inspectores da polícia, a psicólogos, a psiquiatras, eles vão transmitir a sensação de que não fizeram aquilo. Eles mentem manando a energia, salvo seja, de quem diz a verdade. Isto é incrível. Incrível, mas tenebroso. Ora, portanto, há pesquisas de imagiologia cerebral, os PET scans, que veem a atividade cerebral, o que mostram é que certas zonas do cérebro associadas à empatia, entre aspas, não se acendem nestas pessoas. Ora, aqui, pronto, são investigações científicas, valem o que valem, mas há uma forte evidência neste sentido. Ainda assim, há aqui uma questão fundamental a referir. Apesar disto, normalmente o psicopata também vem de uma família com tendências antissociais. O pai, a mãe, os pais. Pelo que se fica na dúvida sobre que percentagem do traço se deve à genética ou ao comportamento aprendido. Pronto, é importante, lá está, as coisas não são 100% claras. Há uma forte propensão genética, mas depois também há sempre ou quase sempre este legado familiar e ficamos com algumas dúvidas. Unanimidade, só o pressuposto de que para se identificar este traço da psicopatia, na sua versão patológica, é preciso que se tenha manifestado antes dos 15 anos. Isto tem que ser um padrão constante de violência, truculência, sevícias a colegas, roubos a colegas, à família, faltar à escola, deitar fogo, torturar animais. Isto é muito comum em psicopatas, crianças que torturam animais. Agredir os pais, crianças que agredem os pais. Não estamos a falar de mimo, tipo, mesmo no mimo, mas também já são outros 500. Fazer estas coisas sem sentir qualquer remorso. Quando isto acontece, quando estes comportamentos se observam em crianças de 2, 3 anos, a partir daí, de um modo consistente, é aqui que temos que estar atentos. Há unanimidade, ou seja, só quando isto vem consistentemente desde tenra idade é que identificamos o traço, psicopatia. E depois, eventualmente, a perturbação de comportamento antissocial, mas isso é outra história. Psicopatia
lá está, essencialmente orgânica, biológica. Já no que respeita à sociopatia, parecendo-se com psicopatas, na maioria dos aspectos, tudo aponta para o seguinte: aponta para que tenham sido fabricados. Não há o tal padrão que pode ser visto logo aos 3 anos de idade, a tal criança que tortura animais ou o irmão mais novo. O sociopata parece ser mesmo uma criação familiar, social, cultural, ou tudo isto junto. Estamos a falar de um miúdo que cresceu num bairro brutal, aprendeu a criminalidade para sobreviver. Estamos a falar de um miúdo que se tornou o bully, porque se tornou vítima de bullying. Um miúdo que aprendeu a usar o músculo por questões de sobrevivência, lá está, num bairro complicado, numa cultura complicada. Há culturas de sociopatia, infelizmente. Ser sociopata não é necessariamente confortável para o sociopata por isso mesmo. Eles simplesmente aprenderam a agir assim. Pode se tornar confortável com o tempo. Portanto, aqui estamos a falar do sujeito que é ensinado pelo pai a quebrar as regras. Por exemplo, filho, para subirmos na vida temos que enganar os outros, o mundo é dos ratos, o mundo é dos espertos. Ou seja, aqui há uma transmissão familiar. Depois, outro aspecto distintivo, ao contrário do psicopata, o sociopata tem reações ao nível do sistema autónomo, tem a tal ativação. Explosões de raiva, inclusive, podem sentir desconforto, como foi dito. O que acontece é que, com o tempo, parece que esse desconforto relativamente às suas atitudes desaparece. É como se treinassem, aprendessem a não ter o desconforto e a ativação também. Isto pode evoluir. Enfim, o que o sociopata faz é adaptar-se à sua própria criação do mundo. Um mundo sem leis. Quase toda a gente já ouviu o que se vai dizer: ele até era um bom miúdo, mas meteu-se com más companhias. Tem muito a ver com isto. Sociopatia é quase sempre um treino na família, pares, gangues, certas instituições ou grupos que têm essa cultura de sociopatia. Instituições militares, partidos políticos, ordens secretas, enfim, grupos culturais em geral. Em suma, e voltando aos 3, pronto, vamos buscar novamente o narcisista, já deve estar num sofrimento profundo porque foi posto de parte. Voltando aos 3 traços: narcisismo, sociopatia, psicopatia, aos 3 da videirada, e repetindo, apesar das diferenças, há muita sobreposição. Pelo que na prática, muitos dos que têm sociopatia ou psicopatia também têm o narcisismo. E vice-versa. As distinções não são fáceis. É extremamente difícil lidar com estas categorias. Tanto para profissionais de saúde, não é? Imaginem para sabichões de café de esplanada. Portanto, cuidado, muito cuidado. Está bem? Podem falar disto, mas com cuidado. Que mais dizer? Bem, isto agora até seria uma boa altura para se falar especificamente da perturbação, personalidade antissocial, e fazer algum tipo de crítica, não é? Por um lado, ao modo como estas etiquetas psicológicas, psiquiátricas são muitas vezes abusivamente utilizadas. Criticar também a apologia social destes padrões, narcisista e sobretudo o sociopata. É igual, narcisista, até mais um narcisista do que sociopata, corrijo. Que vemos hoje em dia em vários quadrantes, em alguns específicos, massificados nas sociedades em geral de Oriente a Ocidente. Mas vamos deixar isso para outro programa. Hoje é suficiente, já há muita matéria. Bem, resta matraquear a lenga-lenga do costume. Sentam-se à vontade para comentar, gostar, não gostar, subscrever, não subscrever.
como queiram. Desta parte falou-vos Joel Machado, com gosto. Afinal, a tempestade parece que não veio, não se ouviu nada. Pronto, um obrigado, gente. Fiquem bem. Até breve. Bem-haja.